Bora pessoal, tudo bem com vocês? Emerson Antunes por aqui, começando mais uma semana de estudos, começando mais uma semana de análises para que a gente possa falar sobre o mercado de criptomoedas, para que a gente possa falar sobre o Bitcoin. Pois é, preço 27.387 nesse comecinho de semana, mas estamos começando a semana com a tentativa dos touros de tentar recuperar um pouco, pelo menos, as perdas da semana passada, né? A gente vai falar sobre o gráfico do Bitcoin aqui no nosso Diário do Bitcoin. Mas antes disso, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Emerson Antunes e eu vim aqui com você para compartilhar um pouco de conhecimento. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E claro, se você já está inscrito e se você gostar aqui do nosso vídeo, deixe o seu like e deixe também o seu comentário. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? E a gente está aqui para tentar esclarecer ao máximo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o gráfico de preços aqui do Bitcoin. 27.387 é o preço que nós temos agora. Nós ainda permanecemos, assim como nós falamos na semana passada e nos dias anteriores, né? Nós permanecemos aqui em uma região de muita consolidação, né? Porque você está, de fato, operando dentro da Seiko Span A e da Seiko Span B. Seiko Span A e Seiko Span B formam o que nós conhecemos aqui no Brasil como nuvem de Ichimoku, né? Muito bem, então nós ainda estamos operando dentro desta região de nuvem. O mercado fez uma busca por liquidez nas mínimas da estrutura. Isso também a gente já, desde a semana passada, a gente vinha comentando sobre isso. O preço voltou agora para dentro da estrutura e tenta, nesse momento, enfrentar aqui a resistência de Tenkan e a resistência de Kijun, que são dois pontos de equilíbrio que inclusive estão apontando para baixo e que demonstram para a gente que o equilíbrio de 9 dias e o equilíbrio de 26 dias estão fazendo pressão na ponta vendedora. Mas o preço em si está tentando voltar aqui. Nós precisamos tomar cuidado com esse movimento de retorno, né? Porque o que aconteceu aqui, ó? Se nós observarmos, nós tivemos um movimento de queda, uma tentativa de recuperação, mais um movimento de queda. Nesse momento, nós estamos vendo, né, um pullback deste movimento de queda aqui. Então nós precisamos entender que há um bloquinho de ordens escondido em um tempo gráfico menor aqui nessa região, tá? Região de Kijun, região do 27.900 até 28.000. O 28 mil dólares passa a ser uma resistência extremamente importante depois da configuração estrutural que nós estamos acompanhando no preço do Bitcoin. Então talvez a gente consiga de fato passar pela Tenkan. Já estamos enfrentando aqui resistência. Veja, chegou na Tenkan, o mercado recuou, mas há uma probabilidade que a gente consiga passar por aqui para testar a Kijun, que está um pouquinho acima. Por quê? Porque a Kijun está dentro do bloco de ordens deste pavio que foi gerado alguns dias atrás nesta vela de doji da semana passada, né? A gente está acompanhando esse movimento aqui. Há uma certa fraqueza, né, no movimento. Nós tivemos o final de semana, geralmente final de semana não tem volume, né? Hoje a gente percebe que há uma perspectiva, sim, de que tenhamos volume, mas ainda não é suficiente para alcançar os volumes da semana passada, né, de dias da semana passada. Veja, nós tivemos aqui 3 dias na semana passada que tivemos um volume bastante considerável. Esse volume aqui de sexta-feira, né, foi uma entrada compradora muito intensa que nós tivemos aqui para tentar justamente segurar, né, na busca por liquidez da região estrutural, que a gente vem estudando essa região estrutural há vários dias, né? A gente falou, veio buscar liquidez no topo, ainda não tinha buscado a liquidez no fundo da estrutura. Agora nós temos a busca por liquidez no fundo, ou pelo menos um primeiro teste nesta busca de liquidez no fundo. Ainda não chegamos na região aqui limite de 25.200, mas chegamos muito próximos a isso, né? Esta vela aqui da sexta-feira, vamos ver, a mínima dela chegou a buscar aí 25.811.
Quer dizer, entramos na região do 25, mas não chegamos lá no 25.200. Agora o mercado está tentando voltar aqui, enfrentando resistências. A nuvem futura que a gente observa, ela já é uma nuvem com domínio de vendedores, mas nesse momento isso aqui serve apenas para nos chamar a atenção de que a pressão ainda é vendedora. Os compradores ainda não conseguiram, estruturalmente falando, reverter o cenário de queda para um cenário de alta, né? Então os compradores ainda não conseguiram fazer o mercado girar por aqui. Existem alguns pontos importantes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque existem algumas divergências e nós precisamos detalhar elas. Mas antes de nós detalharmos essas divergências que nós estamos observando aqui no gráfico do Bitcoin, é importante entender que, para que o mercado volte a subir, nós temos aqui muitas resistências, né? A primeira delas é justamente essa questão aqui do futuro da nuvem, está com a Seiko Span A abaixo da Seiko Span B, a nuvem já está escura, e isso nos traz, né, nos remete a um poder vendedor maior. Quando nós chegamos aqui próximo ao preço, nós percebemos o seguinte: no equilíbrio o preço está tentando subir sim, mas nós temos o ponto de equilíbrio de 9 períodos abaixo do ponto de equilíbrio de 26 períodos e o preço trabalha abaixo destes dois equilíbrios, ou seja, mais uma vez estamos subindo, mas ainda há pressão vendedora no mercado e a gente precisa prestar atenção nisso. Mais um ponto então de que ainda o mercado não está livre e leve para voltar a subir naturalmente. Outro ponto importantíssimo é a Chico Span, que ela está abaixo do preço. Se ela subir aqui, vai bater no preço, o preço vai ser resistência para a Chico Span, a menos que entre, né, uma demanda compradora muito intensa. Então o que nós temos aqui, nesse cenário de lateralidade, ainda é domínio de vendedores. Isso se reverterá caso a gente faça um pivôzinho de alta aqui. Se a gente conseguir fazer um pivôzinho de alta aqui, aí os cenários começam a inverter, os cenários começam a mudar. Por enquanto, ainda domínio vendedor. Mas esse domínio vendedor, ele também não está dizendo para a gente que vai cair muito forte. Eu vou mostrar para vocês agora algumas divergências que eu encontrei. Primeiro, MACD. Eu já falei para o MACD, já falei do MACD para vocês na semana passada, antes até desse movimento de queda aqui. Eu falei com vocês sobre o MACD quando nós estávamos aqui. Quem está acompanhando os vídeos anteriores, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para o vídeo anterior do Diário do Bitcoin. Nós tínhamos fundos iguais e tínhamos já divergência no MACD. Agora nós temos o que? Fundos mais baixos no preço e temos fundos mais altos no MACD. Há uma clara divergência. Isso aqui ainda não serve como gatilho operacional, mas ele serve de alerta para a gente. Opa, os vendedores estão dominando, mas eles estão enfraquecidos, né? Eles estão enfraquecendo, os vendedores estão perdendo a força no movimento de queda. O primeiro indício que eu vejo é justamente esta divergência aqui no MACD. Outro ponto importante que eu observei é que, se você observar aqui a agressão vendedora, ela também está diminuindo. Veja, eu tenho divergência no MACD e tenho a agressão. Esse indicador é um indicador de quantidade de agressão, né? O saldo da quantidade de agressão. Nós temos aqui a quantidade de agressão vendedora diminuindo também, né? Então, se nós estamos com divergência do MACD e se nós estamos com a agressão diminuindo, isso nós observamos claramente que os vendedores estão ficando cada vez mais fracos em uma região de fundo de estrutura. Nós não podemos esquecer, é claro, que nós estamos aqui fazendo uma análise desta estrutura de preço que buscou liquidez no topo e que veio timidamente tentar buscar a liquidez no fundo. Aqui eu vejo, na agressão, os vendedores perdendo a força nesse momento. Um outro ponto importante que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre o estocástico, mas é o estocástico 14 que eu quero mostrar para vocês, ele está aqui. O estocástico 14,
já cruzou para cima. Tá? Aqui nós temos o estocástico de 14 períodos, o estocástico lento de 14 períodos. Ele já está me dando um sinal, tá? O estocástico de 14 ele já está me dando um sinal de que está querendo, que o mercado está querendo realmente mostrar um pouco de presença compradora. Isso é bom, né? Para quem quer trabalhar comprado. Então nós estamos vendo aqui algumas informações nos nossos indicadores de que, de fato, né, a pressão vendedora já não está mais tão forte assim como a gente poderia imaginar que estivesse. Então olha só, estocástico 14 está virando, MACD tem divergência e eu encontrei uma outra divergência que eu tenho acompanhado bastante também, que é justamente na capitalização de mercado e dominância. Enquanto nós estamos observando um mercado com o preço caindo aqui, ó, né, um canal de baixa, nós temos a dominância subindo. Veja, nós tivemos aqui, ó, fundos mais baixos, mas a dominância está mostrando para a gente que o fundo da dominância está ficando cada vez mais alto. Ou seja, há também aqui um indício, né? Isso aqui é dominância e capitalização. É sempre bom a gente comparar, né, a dominância e a capitalização. E a dominância e a capitalização do Bitcoin estão mostrando que, enquanto o preço fazia um fundo mais embaixo, a dominância e a capitalização estava fazendo um fundo mais alto. Da mesma forma, como nós acabamos de mostrar, é o MACD, né, fazendo aqui fundos mais altos. Importante nós olharmos também os dados de rede. A gente olha isso sempre, né, porque são informações que nos ajudam a tomar decisões. Aqui, os detentores de 1.000 bitcoins ou mais em suas carteiras. Eles iniciaram uma espécie de correção aqui, né? Quem está acompanhando os vídeos do Diário do Bitcoin ao longo da semana passada, lembra que eu falei sobre essa região aqui, ó. Nós estamos dentro de uma região estrutural. Esta linha amarela representa para a gente os detentores de endereços acima de 1.000 bitcoins. E eles chegaram na resistência da mesma forma como eu falei para vocês na semana passada. Eles chegaram nessa região e eu dizia, olha, é bom a gente tomar cuidado aqui. Isso aqui é para quem está operando mais no swing mais longo, né? A operação de um prazo um pouquinho maior. E agora a gente começou aqui uma espécie de correção nesse movimento de carteiras, tá? A gente observa essa correção aqui. Eu gosto sempre de trazer para vocês o comparativo, acho que é aqui, né? De carteiras de 100, de carteiras de 1.000, acima de 100, acima de 1.000 e acima de 10.000 bitcoins. As carteiras acima de 10.000 bitcoins são representadas por esta linha aqui de baixo. Essa do meio é a de 1.000 e essa de cima é a de 100. Perceba que houve redução no número de carteiras de 100, houve redução no número de carteiras acima de 1.000 e estabilidade nas carteiras acima de 10.000. Isso aqui claramente para mim é realização de lucros. Aqui fica muito claro para a gente entender que houve, ou o pessoal estopou, né, as operações por conta desse movimento de queda que a gente teve aqui, né? O que aconteceu é que houve redução ou por liquidação ou por realização. Porque às vezes o cara está comprado aqui embaixo, vê o mercado romper aqui as mínimas da estrutura e começa a sair fora da operação, né? Por quê? Porque ele está no lucro. O cara comprou aqui, ó, e ele vai ajustando o stop dele, né? O cara comprou aqui no gatilho de alta e ele vai ajustando o stop. Perdeu a estrutura, ele é estopado. Automaticamente reduz o número de endereços acima de 100 e acima de 1.000 bitcoins. É importante ficar de olho aqui nesta região. Há uma realização de lucros. Então, o que a gente observa? Voltando agora para o gráfico de preços propriamente dito aqui do Bitcoin. Perceba que o mercado ele não faz um movimento único de alta ou um movimento único de queda. O mercado ele vai trabalhar em ondas. Então veja, eu estou observando uma tentativa de alta. Para que esta tentativa de alta seja saudável, é necessário que o mercado faça o pivô,
faça a correção. Nesta redução de números de endereços acima de 1.000 e acima de 100 bitcoins, é possível que aconteça essa correção. E é aqui que a gente vai esperar o tão famoso gatilho para ver se a gente vai conseguir voltar a subir ou não. Então é necessário sim uma correção. Não sabemos se esta correção acontece nesse bloco de ordens que tem Kijun ou se acontece nesse bloco de ordens que tem Seiko Span A. Então nós ainda não sabemos, porque o mercado ainda não nos deu essa informação, se ele vai fazer esse movimento ou se ele vai fazer esse movimento. Esse segundo movimento mais alto, permanecemos ainda dentro da lateralidade. Esse movimento aqui mais embaixo, permanecemos dentro da lateralidade. E o que vai determinar de fato é a força da retomada. É a força da retomada ou não. Porque ainda estamos, como eu falei no início do vídeo, nós ainda estamos operando dentro de uma região de nuvem, dentro da Seiko Span A e da Seiko Span B. Do ponto de vista do trade institucional, se a gente tirar aqui o nosso Ichimoku, você observa que nós temos as ondas de queda. Muito bem. Naturalmente, operadores vão procurar vender no bloco de ordens mais distante. Tá? O cara que está operando mais para o longo prazo, ele vai procurar vender mais em cima aqui, ó, acima dos 28.700. Aqui o mercado vai encontrar uma resistência, né? Uma resistência maior para fazer o mercado corrigir. Mas a gente sabe, por conta da Tenkan e da Kijun que estão caindo por aqui, que a gente já observou, né? As duas caindo aqui assim nesse nível de preço. A gente já identificou que tem um bloco de ordens de venda aqui também. Então são dois níveis de preços que o mercado vai tentar reagir ou para voltar a cair ou para tentar romper então essa região aí de nuvem para cima. Do ponto de vista de banda de Bollinger, nós estamos indo testar aqui a região da mediana, a média de 20 esta aqui, né? É uma média de 20 da banda de Bollinger. Aliás, a minha aqui está de 17. Essa mediana minha aqui é de 17 períodos. Tá? A minha banda é um pouquinho diferente aqui. Vamos colocar a banda original aqui, né? Que ela tem um desvio de 2, a original, e uma de 20 aqui, uma linha de 20. Olha só. Dessa forma aqui, ó. Ele está indo buscar de qualquer forma a mediana de 20, né? É isso que o mercado está tentando fazer. Essa mediana de 20, ela está numa região de preços de 27.869, que é basicamente a mesma região onde nós temos aqui os pontos de equilíbrio do Ichimoku, né? Olha só, 27.888 é a Kijun que a gente falou no início do vídeo. Bom, pessoal, então com relação ao movimento do preço do Bitcoin, nós ainda estamos em uma região de consolidação sem direção, né? Sem movimento direcional, com duas probabilidades de correção para baixo ainda. Para fazer a correção dessa perna pode acontecer aqui ou pode acontecer aqui. Para quê? Para formar um pivô de alta ou para voltar aí buscar então esse order block que ainda não foi testado, e aí a gente tem algumas regiões de desequilíbrio mais embaixo aqui também. Mas a gente vai acompanhar, né, essa movimentação toda de preço. A gente vai acompanhar aqui no diário do Bitcoin todos os dias para a gente entender. Por enquanto ainda estamos aqui em uma região bastante complicada, uma região bastante complexa, porque estamos dentro de uma região de nuvem de Ichimoku sem nenhuma movimentação mais ampla direcional do preço. Esse é o vídeo diário do Bitcoin de hoje. Obrigado a você. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Ativa aí as notificações, clicando no sininho. Se você já está inscrito, deixe o seu like e deixe o seu comentário se porventura você tiver algum tipo de dúvida, que será um prazer para mim poder esclarecer as dúvidas de vocês. Valeu? Forte abraço, pessoal. Tenham todos aí uma excelente semana e que vocês possam estar realizando bons negócios.